Você conversa com gente americano, por exemplo, que mexe com economia? Você conversa com gente na Europa também? Muito, muito. Acho que foi... Eu já conheci uma turma que eu conhecia do Twitter, já falava há alguns anos, mas desde que a gente criou a missão, começaram a sair artigos a nosso respeito, e aí eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. Nos Estados Unidos eu fiquei muito surpreso, porque eu comecei a... Quando eu fui em Harvard, eu imaginei, vou falar com alguns alunos brasileiros. Aí, não, você vai ser recebido aqui por uma turma americana. Os caras leram o artigo, vamos ver. Cara, molecada incrível. Não só a galera de direito, a galera de economia, a galera de business. E aí os caras fizeram uma sabatina em Harvard comigo, naquelas salas lindas, parece que eu tô em Hogwarts, né? lindo. Aí eu fui pro Stanford, mesma coisa. Fui pra Berkeley, mesma coisa. Berkeley fui com brasileiros. Mas eu já comecei a perceber que os americanos estavam muito curiosos. Aí quando a gente começou a ser falado, eu até gravei alguns vídeos em inglês, explicando o projeto e tal, eu comecei a ter contato com muita gente da direita americana, inclusive com gente na Casa Branca. Então, disso pra uma viagem seguinte, eu ir na Casa Branca conversar, foi um pulo. Então, aí eu comecei a estabelecer contatos verdadeiros com a direita americana e entender as divisões deles. Existe uma direita que é a MAGA, que realmente é a turma que tá com o Trump, e existe a direita tech, que eles estão falando que é a direita do Vale do Silício, a direita mais São Francisco, que tem ideias diferentes. É uma direita mais radical que a MAGA. E esses caras têm até suas tensões internas. A direita tech vê a gente muito como futuro. Eles falam assim, vocês estão conseguindo fazer no Brasil o que a gente não conseguiu fazer aqui, que é uma alternativa própria. Eles até imaginavam que era o J.D. Vance, mas eles já tiraram o pé do J.D. Vance. E na Europa, o fato de a gente ter conseguido montar o partido aqui e ter criado uma alternativa jovem, veloz e, vamos dizer, potente, nos países em que não houve essa possibilidade, normalmente vamos botar aí Península Ibérica, Itália, deu um susto, aí todo mundo quer conversar. Tanto que se eu não tivesse agora em campanha, pré-campanha, eu tava indo lá, porque eu tenho um convite pra ir em todos os lugares. E aí de economistas, de gente de tecnologia e economista, nossa, a gente gabaritou assim, tem muita gente boa querendo ajudar. São 10h33, mensagem de voz aí. Vanessa faz uma pergunta e eu vou encerrar o programa. Vamos lá. Fala, Renan, tudo bem? Meu nome é Tomás, sou aqui de São Paulo, Vila Mariana. E uma das suas propostas é que você vai desindexar a aposentadoria e o salário mínimo. A minha dúvida é como você vai conseguir negociar isso com o Congresso, visto que a grande maioria não é favorável. Eu não acho que o Congresso, não é que ele não é favorável, não tem nem opinião, ele nem sabe o que é desindexar. Só para explicar para as pessoas aqui. O Brasil, dentre as grandes nações do mundo, é a única que corrige benefícios sociais e aposentadoria através do aumento do ganho real do salário mínimo. É a única. Foi inventado isso aqui no Brasil. Nenhum país sério faz. Se eu pegar países de terceiro mundo estão crescendo, países de primeiro mundo, ninguém faz isso. Eles ajustam qualquer benefício social, como aposentadoria, de acordo com a inflação. Se um presidente quiser dar um ganho real, ele vai e dá eu vou pagar agora tanto, vou dar um ganho real para aposentadoria. Normal. Aqui não. Aqui você tem o que a gente chama de gatilho automático. Então, BPC, aposentadoria, acho que seguro-desemprego, eles são reajustados mediante o aumento do salário mínimo. E o salário mínimo já segue critérios que também, vamos dizer, ele aumenta desproporcionalmente mais através dos gatilhos. Mas tudo bem, pelo menos ele está obedecendo uma lógica produtiva. Ou seja, a produtividade aumentou, ou o PIB aumentou, vamos colocar assim, o salário mínimo aumentou. Isso, todo ganho que você tem econômico com o aumento do salário mínimo, ele se torna um problema a partir do momento que você aumenta os seus gastos do outro lado. Porque você está fazendo que o ganho de produção do trabalhador seja o ganho de quem não está trabalhando. Isso acaba se revertendo em perda de valor da moeda. E é por isso que, mesmo tendo esse gatilho de aumento automático, que é a indexação, mesmo o aposentado sente que está mais pobre. Por quê? Porque no fim do dia, os produtos estão mais caros, os juros estão caros. Então você dá com uma mão, é um clássico brasileiro, você dá com uma mão e tira com a outra. Você dá com uma mão e puxa com a outra. Então, o que eu falo para os aposentados é, olha, ao fazer uma política de indexação, evita o Brasil de quebrar. E você vai continuar recebendo sua aposentadoria. 2, o dinheiro que você vai receber, ele vai valer mais do que o dinheiro que você receberia com esses reajustes. Que é a ideia da pressão não só inflacionária, mas o custo do dinheiro, dos juros altos que nós temos. Isso precisa ser feito. Como eu vou fazer para os congressistas aprovarem? Eu vou convencer logo na transição e eu vou ser persuasivo com todos os instrumentos que o presidente tem à disposição. Com todos. Porque essa aqui, a desindexação, a desvinculação e uma nova previdência, se feitos, Timóteo, tá resolvida a questão fiscal no Brasil. Tá resolvido. Por 20, 30 anos. Os juros vai poder cair pra caramba. É crescimento econômico que esse deputado vai ver. E eu vou propor pros deputados, já tô avisando publicamente, o seguinte jogo. Se você me corta, igual você vai fazer umas reformas dessas, gasto obrigatório, eu vou aumentar espaço pro famoso gasto discricionário que é investimento. 10% desse gasto que eu abro, vira emenda pra eles investirem junto comigo. Aí eu dei a cenourinha pro deputado. Ele não precisa gostar de mim. Ele vai entender que se ele ajudar eu cortar gasto, aumenta o valor para ele investir em emenda. Então pronto. Aí depois eu vou cuidar com ele como vai ser investida a emenda.
que aí entra a lei de responsabilidade gerencial, que vai ser investida nas políticas nos municípios que melhorem de fato a vida das pessoas. Aí ele inaugura o esgoto que vai ser feito, ele faz o diabo dele para se reeleger. Mas dito isso, ele vai sempre ter que entender que toda vez que tiver uma votação do orçamento, ele tem que cortar gasto obrigatório para aumentar investimento, porque ele tem politicamente algo a ganhar. É o que eu posso fazer no momento. E eu acho que é funcional. É claro, óbvio. Quem tem melhor proposta que essa agora, falando da realidade como pré-candidato? Não tem, pô. Por isso que os caras não querem que você participe dos debates lá com o Flávio Bolsonaro. São 10 horas e 37 minutos. Ô, Renan, em São Paulo, vocês pretendem fazer quantos deputados federais do Partido Missão? Assim, se eu tivesse... o Renan vai parar ali com 6, 7%, tá? Eu posso jogar um número aleatório. Eu acho que eu não faço... Com o tamanho que eu tenho hoje, eu não faço só por São Paulo menos de 4 deputados federais. Eu não faço menos de 4. E jogando, faz uma regra de 3. Se um presidente com voto de opinião, se eu tiver 7%, eu vou jogar pelo menos 30% em voto de legenda. Isso significa 2,1 milhões de votos, vamos botar aí. O voto, só para passar a cláusula de barreira, são 2,8 milhões. Só eu de voto de legenda praticamente faço a cláusula de barreira, tendo 7%. Joguei 2,1 milhões em chapa, contando quanto iria para São Paulo, só eu faria pelo menos, eu joguei ali, 2,5 cadeiras em São Paulo. Contando uma razão e proporção do eleitorado de São Paulo. 2,5 cadeiras em São Paulo, mais um Kim que vai fazer a cadeira dele sozinho, acho que o Kim vai vir para uma votação assustadora. Eu também acho. E eu mais o restante da chapa, eu acho muito seguro falar em 4, e eu acho que não é absurdo falar em 6 vindo de São Paulo. Não é. Porque aí eu passando de 10, eu passando de 10, e aí, passar da cláusula de barreira passa a ser uma coisa que não é um desafio, vai ser natural. Eu acho que nós vamos passar a cláusula de barreira, vamos ter deputados em todo o país. E aí entra outro ponto. Aí, se eu cresci, e se eu chego lá com uns 10% nas eleições e cresço, aí segura que a onça vem. Aí é um cometa, né? São 10 horas e 39 minutos. Vanessa Moreira. Então, Renan, eu quero trazer um assunto aqui que a gente ainda não trouxe, que é o sistema de saúde, né? O sistema de saúde brasileiro, o SUS, muita gente não vai entender o que eu vou falar, mas é um excelente sistema, uma referência mundial em saúde. Tem muitas campanhas de controle de infecção. Parece discurso de petista. Não, mas é referência. A saúde brasileira é referência. Muitas pessoas que viajam para fora mantêm seus planos aqui para, em caso de uma doença grave, vir para o Brasil, tanto particular como também o setor público aqui tem realmente... O problema é a gestão e a funcionalidade desse setor, né? Mas o que ele aplica, doenças raras aqui no Brasil são tratadas de uma forma bastante importante, então eles têm realmente HIV, controle total. Então eu queria entender o seguinte, a gente tem um grave problema de gestão da saúde pública. Aqui na Bahia, por exemplo, trazendo o cenário que eu conheço, temos regiões que não tem simplesmente hospital. Não tem. Regiões enormes, certo? Que são, assim, de uma extensão aí de uns 500 quilômetros e só tem um hospital que atende aquela região inteira. Por outro lado, a realidade do médico é complexa, porque os médicos não querem ir para os interiores para ficar dependente do salário pago por um prefeito corrupto que enrola ele ali e que não paga aquele salário. Você pensa em alguma política para essa classe, para a classe dos médicos mesmo, da saúde, assim, plano de carreira, alguma coisa que faça com que essa legião de médicos recém-formados que temos aqui, inclusive, no país, tenha interesse em ir para esses interiores, fomentar algo mais contundente para a política pública real, né, a saúde real do brasileiro? O SUS... Eu vou começar justamente porque muita gente na direita vê um problema no SUS. E se a gente pensar só no princípio da subsidiariedade, que ainda é liberal, né? Quanto mais próximo da base, quanto mais, vamos colocar aqui, quanto mais autônomo e com concorrência melhor, o SUS em tese surgia como algo problemático. Mas a real com a tecnologia, a centralização não é ruim. E é isso, conversando até, indo para a pergunta anterior do Timóteo sobre os gringos, a galera de tecnologia falou, cara, vocês têm no Brasil um sistema de saúde que é centralizado, que devia ser super problemático na hora do acesso, na hora de fazer os exames, mas agora com tecnologia isso vai ser uma revolução. E dá pra fazer uma revolução real no SUS. O sistema inglês, o sistema chinês e El Salvador, eu tô citando muito o Salvador, porque o Salvador conseguiu um super sistema de saúde e eles meio que resolveram esses grandes problemas. O problema nosso maior é um problema de acesso. Acesso para fazer o exame, acesso aos hospitais para fazer as cirurgias. Você não conseguiu em alguns lugares montar o sistema que eles chamam de tal do hub and spoke, que tem que ter um hub, que é uma cidade, em geral, média, grande, logisticamente bem localizada, que ele atende com esse hospital toda aquela região, aquela macro-região ali. E ao redor dele, nas cidades um pouco menores, você tem as policlínicas para as pessoas fazerem o exame, e nos municípios você vai ter as UBS, uma UPA, etc. Beleza.
Isso não está feito, porque nós, vou colocar, em estados com mais infraestrutura, com mais grana, você entrega, São Paulo, esse modelo está bem feito, temos hospitais de referência espalhados por todo o estado, e as clínicas menores dos municípios, então você consegue dividir bem. Agora, aqui na Bahia não, boa parte do Nordeste você não consegue ter, Norte menos ainda. O sistema de saúde é usado como moeda de troca de político. O exame aqui, ele é condicionado a um contato que você tem. Você fura a fila do exame, porque você não tem, você tem critérios que são, vamos dizer, subjetivos e discricionários, e você fura a fila do exame, você fura a fila da cirurgia. A gente tem que ter um modelo de fila com os critérios objetivos, que assim, uma moça tá com uma suspeita de câncer de mama. Ela vai fazer rápido o exame dela. O exame dela vai passar a fila. Isso no Brasil não tem. Não existe o critério objetivo. O critério é assim, nossa, acho que eu tô com câncer de mama. Deixa eu correr aqui, eu tenho um amigo meu que é vereador, que vai falar. É isso que as pessoas fazem, vamos ser sinceros. O critério tem que ser objetivo em termos nacionais, para evitar furada de fila. 2, não existe no Brasil prontuário único. Não tem. Então, o prontuário teu pode estar num hospital, o outro tem um prontuário em outro hospital, outro numa clínica. A gente tem que ter um prontuário único. E esse prontuário único, ele tenha todas as suas passagens, todas as suas ocorrências hospitalares, exames que você teve que fazer, gripes que você teve. Porque com base nisso, você vai conseguir aplicar finalmente o uso da inteligência artificial, o machine learning. A China vai fazer isso em escala. Que aí você consegue predizer, com base nas suas ocorrências, essa pessoa vai ter diabetes. Essa pessoa vai ter um problema cardíaco. Essa mulher está desenvolvendo câncer de mama. E aí você consegue aplicar a política preventiva nela. Aí você consegue mandar o agente de saúde, ô dona Neide, estamos com o teu prontuário único, tô com o nosso sistema aqui, você vai ter problema, você vai ter um ataque cardíaco, a gente vai mandar o agente de saúde, a gente vai mexer na tua alimentação. Você vai precisar mudar e vão te passar os exames. Isso é o básico, só que sem um prontuário único você não tem a base de dados para fazer isso. Falei isso de alterações no sistema porque isso vai gerar uma revolução. O Salvador tá tocando essa revolução e é sensacional. Você tem basicamente o SUS deles está no celular, você coloca os seus sintomas aqui, você consegue fazer o teleatendimento. Então, eventualmente, uma pessoa quer fazer um oncologista, vamos pegar o caso da moça. Aqui demoraria meses para conseguir um exame se ela não tiver o contato. Num sistema que é integrado digitalmente, ela vai poder fazer um teleatendimento, dependendo do caso, com o médico que está no Rio Grande do Sul, ou que está em Roraima, que está em qualquer lugar. Ele atende em outro lugar, ele recebe, se ele for um privado, eventualmente algo pela cota SUS ali, para ele receber um pagamento. E com base nisso, eu acelero os atendimentos. Outra coisa, o Bucheri, nesse sistema dele, ele instalou totens com estoque de remédios, que a pessoa já, vai naquele totem, já pega o QR Code, você bate ali, você retira agora esse remédio. Então você conseguiu ter pro atendimento básico, tanto o teleatendimento quanto para buscar um remédio, ele deixou tudo muito mais rápido. Isso deixou as filas menores, isso permitiu que aí os atendimentos mais complexos andassem. Indo pro plano de carreira dos médicos, naturalmente, quando você tem um plano de investimento para esses hospitais centrais e para as policlínicas, você vai poder montar os planos de carreiras para eles. Só que você não consegue fazer esses planejamentos hoje, porque não existe investimento e os critérios são subjetivos. Nisso, o governo federal vai ter que botar a mão no SUS e falar, esse aqui é o plano de investimento dos próximos 15 anos, esse aqui são os hospitais, esse aqui são as pessoas que serão contratadas, e aí você monta os concursos e os planos de carreira baseado nisso. O problema é que hoje é tão caótico que você não consegue desenhar um plano de carreira. Não sabe assim, vai ter o seu hospital em tal lugar, não sei, pode ser que eu faça em outra cidade, simplesmente porque o lobby do deputado foi pra fazer outra cidade. Os critérios não são objetivos. E os médicos, mesmo nas cidades pequenas, eles são contratados pela própria prefeitura. Exato. E isso é muito frágil na relação. Muito. E eu acho que os governos estaduais, especialmente na contratação de médicos mais especializados para os hospitais, aí sim, a gente está falando, vamos dizer, de contratos e planos de carreira de longo prazo que você precisa ter. E eles têm que ser, o governo estadual ele começa a incorrer em crime de responsabilidade se ele não cumprir em planos de investimento. Porque isso acontece muito. E a existência desses hospitais e a regionalização deles não pode ser dada justamente por interesses políticos. O político quer puxar aqui pra cidade que ele tem muito voto. Que é isso que os caras fazem. Cara. Às vezes não é logisticamente, vamos dizer, funcional. Eu sei que não é saúde que eu vou falar agora, mas é um exemplo. Lá no Rio Grande do Norte, era pro aeroporto ser num determinado lugar perto de Natal. Fizeram um outro só porque caía na fazenda de um deputado e aí o deputado ia ter uma restituição da grana. O hospital segue esses critérios. Tem brigas pra receber o hospital na cidade porque o cara quer inaugurar. Aí você põe uma cidade que é logisticamente muito ruim pra receber e não uma cidade que tem que ser o hub. A gente tem que fazer isso. É uma matéria basicamente de planejamento e de poder central. E o governo federal vai ter que atuar nisso. 10 horas e 47 minutos. Gente, preciso encerrar a entrevista. Renan, sensacional. Aplausos pra você. E parabéns pelo trabalho. E a gente fica muito feliz pela sua convicção e vontade de falar a verdade. Você não fala o que o povo quer ouvir. Você Exato. fala o que acredita e tá colhendo os frutos. Lentamente tá colhendo os frutos. Parabéns, muito obrigado. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Poder da Onça, toque nas notificações e deixe o like. O futuro é glorioso, amigos. Até breve.